Boa tarde, galera. Pessoal aí da turma de Sociologia das Organizações. Essa aqui é uma aula gravada que a gente está usando como alternativa para a impossibilidade que nós tivemos hoje da aula acontecer de maneira síncrona, né, simultânea, devido à dificuldade de conexão aqui que a gente está tendo na região toda, né, com a internet, acho que devido à chuva. Então nós vamos seguir aqui, né, de onde nós tínhamos parado, né, nas nossas últimas aulas, né. A gente estava fazendo aqui uma introdução, né, estamos trabalhando nesse primeiro bloco com a introdução à sociologia, discutindo aí o surgimento da sociologia, os autores clássicos, os principais temas, né, que são objeto de estudo da sociologia, para que a gente possa ter uma compreensão maior do que é a sociologia primeiro, para que depois a gente possa entender a aplicação aí desse conhecimento sociológico para o estudo das organizações, né? Então a gente já veio aí trabalhando, né, ao longo das nossas aulas, né, o desenvolvimento histórico, né, do surgimento da sociologia. Tratamos do conceito, dos principais temas que a sociologia estuda. E nós estamos agora estudando os autores clássicos da sociologia, né? Antes da gente ter a interrupção das nossas aulas, né, devido à minha licença paternidade, a gente estava aqui dentro dos autores clássicos trabalhando com o Émile Durkheim, né? Como a gente viu, a gente já trabalhou aqui, viu lá no princípio da sociologia as ideias do Comte, né? E de como Comte acabou influenciando o Durkheim, a sociologia do Durkheim, né? Então a gente vê aí que o Durkheim ele é um herdeiro do pensamento positivista, embora ele não seja identificado exatamente como um positivista, né? Durkheim ele é importante, a gente está começando por ele. A gente começou por ele porque ele foi, né, fazendo aqui uma revisão do que a gente já viu, ele foi o autor que fundou a sociologia como uma ciência dentro do campo científico, né? E aí a gente já, né, vem trabalhando aquela ideia de o que é que define uma ciência, né? Basicamente, né, qual foi o esforço dele para transformar a sociologia numa ciência? O que define uma ciência é você estudar um determinado objeto com um método científico. Então a principal coisa é você conseguir utilizar o método científico para você estudar aquilo que você quer. Isso é o que determina a ciência. Então qual foi o esforço primeiro do Durkheim? Foi de estudar com o método científico, né? Ou seja, com o método que vai buscar a maior objetividade possível, a sociedade. Né? Compreender aí, estabelecer esse método que vai dar uma objetividade na compreensão da sociedade, né? E por que o Durkheim ele acha que, em primeiro lugar, a sociedade ela é um objeto de estudo próprio, né? Já que a sociedade ela é um conceito abstrato, né? Diferentemente da física, que você vai estudar, por exemplo, o atrito entre os materiais ou a massa, a densidade. Você vai trabalhar com coisas mensuráveis, com coisas que você pode pegar, com coisas que você pode medir, com coisas que você pode observar, né? A ideia de sociedade ela é um conceito, né? E é isso que o Durkheim ele vai trazer como, olha, a sociedade ela é um conceito que exprime uma relação, ou seja, diferentemente de um objeto em si, né? Uma coisa material em si que a gente vai estudar, né? Como por exemplo um livro, enfim, um objeto. Dentro de se estudar a ideia de se estudar a sociologia, ela vai estudar uma relação. E uma relação não é algo mensurável, não é algo que a gente pode pegar, não é algo que a gente pode medir, é algo que a gente sabe que existe, é uma conexão que a gente sabe que existe entre os indivíduos, né? Relações entre os indivíduos, né? Relações sociais
São relações que existem, mas que não são materializáveis, né? A gente não pode pegar uma relação, a gente não pode medir uma relação, né? Embora a gente saiba que ela exista e que ela seja concreta, né? A gente sabe que uma relação existe, ou seja, que uma conexão entre uma ou mais pessoas existe, apesar da gente não ver, né? Assim como um átomo que a gente sabe que existe, que compõe todas as coisas, as células que a gente só consegue ver com microscópio, a gente sabe que compõe as coisas. As relações a gente também não consegue ver, mas a gente sabe que compõem as interações entre os indivíduos na sociedade. Então, o que é que acontece? A gente vai ter, então, o Durkheim propondo o estudo da sociedade como um objeto de estudo, né? Ou seja, nós vamos pegar essa coisa aí, essa relação que existe entre as pessoas, né? E vamos estudá-la como uma coisa objetiva. Assim como se estuda uma mesa de madeira, né? Qualquer coisa material, a gente vai estudar essa relação. A gente vai trazer para o campo científico o estudo de uma relação, que é a relação social, que é a coletividade, certo? Ou seja, a inter-relação entre várias pessoas ao mesmo tempo que formam o que a gente entende por sociedade, né? Então, o primeiro ponto que o Durkheim ele vai defender é a ideia de que a sociedade ela é maior que o indivíduo, né? Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer, ó, a sociedade não é uma mera soma de indivíduos, né? Então, quando a gente vai pegar essa sociedade, né, para estudar, a gente não vai estudar essa sociedade só como um conjunto aleatório de pessoas, só com um monte de pessoas juntas, né? Isso não forma uma sociedade. Para formar uma sociedade, essas pessoas elas têm que estar em relação, né? Ou seja, um indivíduo tem que estar conectado ao outro, direto ou indiretamente ali, dentro daquele grupo onde tem vários indivíduos. E esse grupo ele vai ter uma lógica de funcionamento, né? Esse conjunto de pessoas ele vai se organizar e vai funcionar de uma determinada forma. Os indivíduos eles vão se comportar em sociedade, né, a partir da influência de outros indivíduos, né? Então, nós quando vivemos num coletivo, em conjunto com outras pessoas, ou seja, numa sociedade, a gente não faz tudo que a gente quer, né? A gente não faz tudo que a gente gostaria de fazer. Então a gente está sempre ali agindo de acordo com o que aquele coletivo organiza. Então é por isso que o Durkheim ele vai em primeiro lugar vai defender o estudo da sociedade, porque ele vai dizer, olha, a sociedade ela não é um resultado apenas das relações dos indivíduos, mas ela determina os indivíduos, ela molda os indivíduos, ela é maior do que os indivíduos, né? A sociedade na qual a gente nasce, antes da gente nascer, ela já existia. E depois que a gente morrer, provavelmente ela vai continuar existindo, né? Então, a sociedade, o Durkheim vai dizer, ela é maior do que o indivíduo, né? Porque nós nascemos, adentramos na sociedade, participamos dela, né? Construímos essa sociedade da nossa forma, e a gente vai, um determinado dia, deixar de existir e a sociedade vai continuar existindo, né? Vão substituindo, algumas pessoas vão envelhecendo, morrendo, e outras vão nascendo e vão compondo essa sociedade. Ou seja, a sociedade está para além da vida dos indivíduos, né, por si. Você só acaba com a sociedade se você exterminar todos os indivíduos dela, né? Se você praticar um genocídio, né? Mas enquanto você não tem isso, nenhuma catástrofe ou nenhum genocídio acontecendo, aquela sociedade ela tende a existir e a se manter. Indivíduos vêm, indivíduos vão e aquela sociedade se mantém, né? E isso a gente pode observar. Isso é algo que a gente pode ver, né? Embora a gente não possa pegar, tocar, medir o que seja aquilo que a gente está chamando de sociedade, como a gente mede um objeto, como os físicos, enfim, fazem, né? A gente sabe que sociedade é uma coisa real e que existe.
Então é isso que o Durkheim ele vai propor e estudar. Ele vai dizer, ó, vamos estudar a sociedade, que é algo real nas nossas vidas, que existe nas nossas vidas e que nós vamos buscar compreendê-la cientificamente, né? Por mais que não seja um objeto que vai estudar de fora, né? Como a física, por exemplo, vai fazer, né? A sociedade, a gente pode estudar a sociedade a partir dos indivíduos, né? Então, só retomando isso aqui, né? O Durkheim ele vai propor, portanto, uma ciência da sociedade, né? Ele vai dizer que, olha, a sociedade ela é algo que existe, né? É algo concreto nas nossas vidas, e mais, ela é maior do que todos nós, ela é maior do que nós indivíduos, né? E justamente por isso ela nos molda, né? Nós, de certo modo, vamos ser reflexos da sociedade que nós fazemos parte. Se nós nascemos no Brasil, nós vamos ser brasileiros, vamos ter alguns hábitos, alguns comportamentos que vão ser determinados por essa sociedade onde a gente nasceu. Claro que não são todos os comportamentos que nós temos, mas uma parte deles sim, uma grande parte deles sim, né? Já se o indivíduo ele nasce no Japão, por exemplo, ele vai ser um japonês, ele vai absorver vários dos comportamentos, dos pensamentos e etc., né, do Japão, a língua que se fala e assim por diante, né? Então o Durkheim ele vai dizer que ele vai, a partir da identificação de que a sociedade ela é maior do que o indivíduo, ela molda o indivíduo, né? Ele vai dizer, olha, a sociedade prevalece sobre o indivíduo, né? Ela se impõe sobre esse indivíduo, ela molda esse indivíduo, né? Então ele vai buscar estudar essa sociedade como uma ciência, né? Ele vai desenvolver uma ciência para estudar a sociedade, para entender de que forma a sociedade ela se forma, ela se mantém e ela molda esses indivíduos, né? Então é esse que é o interesse do estudo do Durkheim, e isso que ele vai dizer que é o objeto de estudo da sociologia. É por isso que é importante a gente começar pelo Durkheim, porque ele é o primeiro autor que vai fazer esse esclarecimento de dizer, ó, a sociologia é isso, né? É isso que a sociologia vai estudar, né? Então ele tem essa preocupação metodológica de dizer, olha, a ciência da sociedade é assim e a gente vai estudá-la, né? Com essas determinadas regras para compreender os fenômenos da sociedade, né? Porque no fim das contas entender como que a sociedade se comporta, né, é entender diretamente um reflexo que ela vai ter sobre nós, já que essa sociedade nos influencia o tempo todo, né? Então ter uma compreensão de quais são os mecanismos que a sociedade impõe sobre o indivíduo é compreender, né, mais sobre a nossa vida, né? É um conhecimento importante para a gente entender como que a gente vai viver, né? Como que a gente vive, como que a gente talvez possa viver melhor, né? Essa aqui é a perspectiva, inclusive, do Comte, né? Que foi um grande influenciador do Durkheim, que vai dizer, olha, que a gente precisa conhecer tudo cientificamente para poder tornar as coisas melhores, para melhorar as coisas, né? E o Durkheim ele vai absorver esse conceito do Comte, né? Então vamos lá, né? Para o Durkheim a sociedade não é uma mera soma de indivíduos, os indivíduos que integram a sociedade estão interconectados por meio de laços sociais, né? Que são essas relações sociais, né? Essas conexões, aquelas conexões que nós temos uns com os outros, mas que são invisíveis, né? Mas que a partir do momento que a gente interage com os outros, essas conexões vão se estabelecendo, especialmente quando a gente compartilha o mesmo espaço e o mesmo território que os outros indivíduos, né? E a gente está em constante interação com esses outros, esses laços eles vão se estabelecendo, se firmando, né? Esses laços promovem a coesão social, ou seja, a integração das partes, formando um organismo. Ou seja, o Durkheim ele vai entender que a sociedade ela é como um organismo, né? Ela funciona tal qual um organismo complexo, né? Um corpo humano, né? Que vai ter a integração das suas partes.
Sem uma das partes, o organismo como um todo não funciona bem, né? Se os nossos rins não funcionam bem, se o nosso fígado, se o nosso estômago, se o nosso coração, nosso pulmão, nosso cérebro, cada um deles está fazendo sua função, né? E para que a gente se mantenha vivo, essas funções todas precisam estar integradas, né? E é isso que o Durkheim vai dizer. Para uma sociedade funcionar, os indivíduos que fazem parte desse organismo que é a sociedade, eles precisam estar conectados. E eles estão conectados por meio das relações ou dos laços sociais, certo? E aí essa conexão, o resultado dessa conexão, o organismo como um todo funcionando bem, vai ser aquilo que a gente chama de coesão social, né? Quando a gente tem um organismo coeso, um organismo saudável, é aquele organismo que todas as suas partes estão integradas, funcionando bem. Essa é a ideia do Durkheim, certo, gente? Então vamos adiante. Então qual é o meio do Durkheim, portanto, fazer esse estudo da sociedade? Beleza, a gente já entendeu que a sociologia vai ter a sociedade como seu objeto de estudo, o que é um objeto legítimo e importante da gente entender e estudar. Mas como que a gente vai estudar, né? A partir de que a gente vai estudar essa sociedade? Como que a gente vai conseguir estudar essa sociedade como um todo, né? Qual é o ponto de partida para a gente compreender a sociedade? E aí o Durkheim ele vai desenvolver o conceito de fatos sociais, certo? Então ele vai dizer, olha, o ponto de partida da sociedade são os fatos sociais, né? Ou seja, os fatos sociais são o quê? São aquele conjunto de instituições que moldam o indivíduo à sociedade, certo? Então percebam a lógica. Se o Durkheim está dizendo que a sociedade ela molda os indivíduos, a sociedade é um organismo próprio, que nós nascemos e nos moldamos a essa sociedade, alguma coisa dentro dessa sociedade molda esses indivíduos. Cumpre esse papel de moldar os indivíduos, né? E aí quem é que cumpre esse papel de moldar os indivíduos? Segundo Durkheim, vai ser os fatos sociais, que vai ser o que a sociologia vai estudar, né? A sociologia vai estudar o mecanismo da sociedade em moldar os indivíduos. E aí, esse mecanismo são os fatos sociais, certo? Através dos fatos sociais é que os indivíduos serão moldados, certo? Então, ao definir a sociologia como a ciência dos fatos sociais, Durkheim a afasta do âmbito da psicologia, pois ela especifica o tipo de comportamento que ela estuda, o comportamento coletivo. Ou seja, gente, essas instituições sociais, ou seja, essas ações, essas atitudes que nós temos dentro da sociedade, né, que vão nos moldar, elas não são uma atitude qualquer, né, não são uma atitude que provém apenas do nosso livre pensar. Mas quando a gente quer estudar um fato social, ou seja, um comportamento coletivo, né, a gente está estudando um comportamento que ele não partiu do indivíduo. É um comportamento que o indivíduo absorveu, né? O indivíduo que absorveu a forma de se expressar da sociedade. A língua que a gente aprende é a língua que é comum na sociedade. A gente se adapta à língua. Não à toa existem várias línguas mundo afora, né? Os indivíduos, dentro de cada espaço, de cada sociedade, eles vão se adaptando à maneira com que aquela sociedade usa para se comunicar. Então, em primeiro lugar, na língua falada, depois na língua escrita, né? Eles vão aprender todas as formas de expressão que aquela sociedade ela vai ter. Em algumas sociedades você vai ter língua escrita, em outras não, mas enfim, né? Os indivíduos eles vão aprendendo isso. Então, os indivíduos, né, eles vão se moldando a essa sociedade, né? E esses comportamentos, portanto, que a sociologia vai estudar, são esses comportamentos que os indivíduos absorvem da sociedade, não aqueles comportamentos que os indivíduos trazem já consigo, né? Não são aqueles comportamentos particulares. Aí isso cabe à psicologia estudar. A psicologia que vai adentrar lá na psique do indivíduo, né? Na mente do indivíduo, na forma que o indivíduo vai pensar individualmente. A sociologia não está interessada nisso. A sociologia está interessada em compreender
como que os indivíduos se comportam dentro daquela coletividade, né? Dentro daquela sociedade, daquela cultura, que tem aqueles hábitos, que tem aquela língua, que tem aquela forma de se comportar, que tem aquelas tradições, né? Quais são esses comportamentos que o indivíduo absorve para se integrar nessa sociedade? Esses são os fatos sociais, né? Esses comportamentos, portanto, são as instituições que moldam o indivíduo à sociedade, certo? Então é isso que a sociologia vai estudar. E aí o Durkheim ele vai desenvolver, né, um filtro para a gente entender o que é um fato social e o que não é. Então, para isso, ele vai dizer que existem critérios, né, características para a gente identificar quando um determinado comportamento presente nas pessoas de uma determinada sociedade ele é um fato social ou ele não é um fato social, né? Então, para isso, ele traz aí 3 características, né? A exterioridade, né? Ou seja, o comportamento não se originou naquele indivíduo, né? Ou seja, ele vai dizer, para que um comportamento seja coletivo, o indivíduo ele tem que aprender de fora para dentro esse comportamento. Ele aprende a língua que ele fala de fora para dentro. Ele não nasceu sabendo falar. Ele aprendeu de fora. Ele não nasceu sabendo a comida preparar a comida que ele vai comer, né? Uma macarronada, um kebab, uma feijoada, enfim, né? Ou os horários de comer, ou se vai fazer ou não orações antes de comer, né? Enfim, tudo isso que são comportamentos coletivos, a gente aprende de fora para dentro, ou seja, do exterior para o interior, né? É aquela coisa ali aquele hábito que a gente adquire, mas que a gente até esquece que a gente adquiriu, né? De tanto que ele se incorpora em nós, a gente acha que a gente já nasceu sabendo fazer aquilo ali, mas não, a gente aprendeu em algum momento da nossa vida, né? E esse comportamento que a gente aprendeu com os outros ao nosso redor, a gente aprendeu esse comportamento de fora para dentro. Portanto, um fato social ele precisa ter a exterioridade, ou seja, o comportamento não se originou no indivíduo, ele é exterior ao indivíduo e o indivíduo se adaptou a esse comportamento. Beleza? Segundo lugar, para ser um fato social, né, um comportamento dentro de uma sociedade, alguma forma de agir dentro da sociedade, para ser um fato social, ela tem que, além de ser exterior, ser generalizada. Ou seja, a grande maioria das pessoas daquela sociedade apresentam aquele comportamento, né? Porque se for uma coisa restrita a um determinado grupo, a gente não pode dizer que é daquela sociedade, né? A gente não pode dizer que aquilo é uma coisa daquela sociedade, mas sim de um grupo dentro daquela sociedade, né? Ou de uma família, de um conjunto de pessoas, mas enfim, a gente não pode dizer que aquilo é daquela sociedade como um todo, né? Então é por isso que a gente vai ter essa segunda característica aqui, que é a generalidade. Ou seja, para que a gente aquele comportamento coletivo ele precisa ser generalizado, né? Todo mundo, a grande maioria das pessoas daquela sociedade se comportam daquela maneira, né? Então, quase todos os japoneses usam o hashi para comer. Então, a gente pode dizer que isso é uma característica da sociedade japonesa, né? Quase todos os brasileiros comem arroz e feijão no almoço, né? Então, a gente pode dizer que isso é uma característica da sociedade brasileira, né? Ou seja, são coisas gerais. Significa que todos vão fazer isso, gente? Não precisam ser todos, né? Só sendo uma maioria, algo que represente um comportamento que é comum a todas aquelas pessoas ali, já é o suficiente, tá? Então temos aí já, ó, o comportamento ele tem que ser aprendido de fora para dentro, exterior. Ele precisa ser um comportamento generalizado na sociedade, né? E o terceiro que é a coercitividade, a terceira característica aí do fato social. Que é o quê? Aquela sociedade, aquele comportamento, né, além de estar difundido em toda a sociedade,
além de ser exterior aos indivíduos, de estar difundido em toda a sociedade, ele é um comportamento que o meio social também força o indivíduo a seguir. Então vamos lá, vamos dar um exemplo, né? Quando a gente está aprendendo a língua que a gente fala, né? O português, a gente vê lá as crianças, elas tentando falar para se comunicar, né? Tentam falar a língua que elas vão aprendendo. Só que as crianças geralmente vão falando errado, né? Elas vão aprendendo, se adaptando ainda a pronunciar aquelas palavras, né? E aí o que é que os adultos fazem? Vão corrigindo, né? Então, não é cenoura, por exemplo, né? É cenoura, né? Se a gente pegar aí a forma do Cebolinha, por exemplo, de falar, né? Cenoura, né? Não sei o que, você trocando o L pelo R e tal. Então a gente vai corrigindo, né? Os pequenos a falarem da maneira correta, da maneira como a língua daquela sociedade, né? Que é daquela sociedade, a gente vai se adaptar à língua daquela sociedade. Claro, com as nossas variantes locais, né? Os nossos sotaques, as nossas gírias, né? Mas, de maneira geral, a nossa língua, que o português, ele é um só. A gente se comunica de norte a sul do Brasil, por mais que tenham expressões ali que a gente não entenda muito bem e tal, tenham sotaques diferentes, mas a gente consegue se compreender porque é uma única língua. De maneira geral, a gente consegue se entender através dela, né? Então, a gente pode dizer que a coercitividade é essa característica de moldar o indivíduo, quando a gente corrige aquele indivíduo para que ele siga aquele comportamento. Então, isso acontece com vários hábitos, né? Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, tinha um monte de gente que passava na frente da igreja, por exemplo, e se benzia, fazia o sinal da cruz, né? Na frente da igreja, né? Então, uma série de hábitos que a gente vai vendo, a gente tem a tradição de cumprimentar as pessoas, os conhecidos na rua, né? Dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Perguntar como é que vai, né? Se está tudo bem, são coisas, né? Os símbolos que a gente usa, o legal, né? Enfim, a gente vai aprendendo, né? Com a nossa convivência, né? A fazer essas coisas e a gente vai se sentindo, né? Digamos assim, pressionado a fazer aquilo, né? A repetir aquilo que todo mundo à nossa volta faz, né? Primeiro que é uma característica já do ser humano, a gente já nasce, né, com essa vontade, com esse, digamos assim, esse instinto de imitar, né? As crianças estão sempre imitando os adultos, né? E a gente sempre está querendo imitar os outros para a gente aprender a conviver com os outros. A gente quer ser aceito no grupo, né? A gente quer conseguir se comunicar bem com os outros, quer ser aceito e tal. Então a gente sempre vai imitando aquilo que os outros ao nosso redor fazem, né? Mesmo sem perceber, quando a gente se dá conta, a gente aprendeu e é da maneira que a gente é, porque a gente veio imitando tudo. E ao longo desse processo de imitar, a gente vai tendo alguns reforços, né? Ou reforços positivos ou reforços negativos, quando a gente fala bem alguma coisa, né? Ou faz uma atitude considerada boa, as pessoas, né, parabenizam a gente e tal. Quando a gente tem uma atitude que não é muito boa, as pessoas criticam, as pessoas reprovam, as pessoas olham com um olhar, né, negativo, e aí a gente vai sofrendo essa coerção, né? Ou seja, a coerção ela vem do termo correção, né? Então a gente vai sendo corrigido, ajustado para se integrar naquela sociedade, né? A gente vai sendo, né, compelido ali, né, a se comportar igual aos outros, né? Não só a gente faz isso por conta própria, quando fazer por conta própria não é o suficiente, os de fora, os que estão olhando de fora, eles vão influenciar no nosso comportamento para que a gente faça a coisa considerada, né, correta, o que haja de acordo com os outros, né, como todo mundo age, né? A gente sempre tem essa pressão, né, externa, né, de agir como todo mundo ali age, né? E aí é isso que o Durkheim vai dizer, que é a coercitividade, que pode ir, né, de uma pressão, de uma correção, né, como a gente corrige uma criança, né, falando a maneira certa,
um olhar de reprovação e tudo mais, até no fim das contas você tem um código penal, né? Que a pessoa, se ela comete um ato que não é aceito dentro da sociedade, ela vai presa, ela pode até em alguns casos ter pena de morte, né? E tudo mais. Então, a gente vai tendo diversos níveis de correção ou de coerção do nosso comportamento, certo? Então, é isso que o Durkheim ele vai definir aqui como as características dos fatos sociais. Ou seja, gente, vocês estão vendo aqui que por essas características, né, os fatos sociais, eles de fato vão ser aqueles comportamentos dentro da sociedade que vão moldar a nossa forma de viver, né? Nossa forma de viver dentro daquela sociedade, porque a gente vai aprendendo esses comportamentos que não nasceram com a gente vai se adaptando a eles estão exteriores a nós, eles são generalizados dentro da sociedade, e a sociedade ativamente, né, ela ainda força a gente a seguir esses comportamentos, né? Então, aos poucos, essa sociedade ela vai prevalecendo sobre nós, sobre esse indivíduo, e ela vai se impondo a esse indivíduo, vai moldando esse indivíduo, né? E ela vai fazendo isso através dos fatos sociais. Ok, mas onde é que, né, o que é que são esses fatos sociais? Uns exemplos aí para a gente deixar mais claro, né? Então temos aqui exemplos de fatos sociais, né? Como a educação, né, que ocorre inicialmente por meio da família. Então a família que vai orientar em primeiro lugar, vai te ensinar, né, como você deve se comportar, vai te corrigir, você vai primeiro observar como todo mundo naquela comunidade ali primeira que a gente convive, que é a família, como todo mundo se comporta, a gente vai vendo as maneiras comuns de se comportar e já vai absorvendo aquilo, e a gente vai sendo orientado, né, na forma como nós devemos nos comportar, no que hábitos nós devemos ter, né? A gente vai sendo corrigido por essa família, né, para fazer a coisa certa, considerada certa. Então, esse processo de educação que começa na família e se estende aí, né, posteriormente a gente vai para a escola, né, convive com os colegas, tem as regras da escola, tem as regras de convivência, e é um processo que a gente sempre vai ser um processo contínuo, né, de educação que a gente vai ter na nossa vida, seja essa uma educação formal, ou seja, dentro de uma escola, de uma faculdade, etc., ou a educação informal, que é aquela educação dos espaços de convivência que a gente tem, que a gente vai aprendendo a viver, a conviver, né, nos espaços que a gente tem dentro da sociedade, né? Então, a gente está o tempo todo sofrendo esse processo de educação. O trabalho, né, a forma como a gente trabalha dentro da sociedade, né, quando a gente vai trabalhar, a gente tem ali todas as regras de etiqueta dentro do trabalho, do que se deve, do que não se deve fazer, como se deve trabalhar, o que é correto no meio do trabalho, o que não é, né? A religião, né, que também, né, tá ali, insere o indivíduo no conjunto de crenças que são compartilhadas por um coletivo. Então você tem ali um grupo que tem uma fé, e esse grupo ele compartilha dessa fé, né? E aí ele vai ter toda uma série de regras de comportamento e tal, que vão se impondo e moldando aquele indivíduo, né? Então tudo isso vai moldando o indivíduo, ó, gente. A educação, o trabalho, a religião e a moral, né? A moralidade dentro da sociedade. Então, a moralidade, ela não é um aspecto da religião, mas ela ultrapassa a religião, né? É aquela coisa que, independentemente da religião, naquela sociedade, né, aquilo é errado, né? Você matar uma pessoa não é só errado porque é um pecado, mas é errado porque você está tirando a vida de uma pessoa de uma maneira que é uma coisa injusta, né? Ninguém deveria ter o direito de tirar a vida do outro, né? E aí a gente tem uma moral dentro da nossa sociedade que compartilha isso. Inclusive o direito, né? As leis que a gente vai ter, o Código Penal e tudo mais, vai se basear nessa moral dessa sociedade, né? O que é errado, os crimes e tal, independentemente da crença e da fé que você tenha, a gente vai ter uma moral dentro da sociedade que vai ultrapassar a fé e que a gente vai compreender, né? E vai aprender que a nossa sociedade
aprova ou reprova determinados comportamentos, né? Então, noções de justiça, de dever, né, e etc., responsabilidade, tudo isso é uma coisa que é difundida, né, na sociedade, né, através de todos esses espaços aqui, né, e que a gente vai aprendendo e absorvendo essa moralidade, né, ao longo da nossa convivência social, certo? Então, como é que o Durkheim ele vai propor estudar esses fatos sociais? Primeiro ele vai dizer, olha, os fatos sociais eles devem ser estudados como coisas, né? Então, ok, então a gente já viu aqui, por exemplo, o que é a sociologia vai estudar? Os fatos sociais. Então a sociologia vai estudar a educação, vai estudar o trabalho, vai estudar a religião, vai estudar a moralidade na sociedade, vai estudar, enfim, todas essas coisas que são coletivas e que são compartilhadas dentro da sociedade, certo? Então o Durkheim ele vai dizer, ok, como que são como que a gente vai estudar esses fatos sociais, né? Então ele tem um livrinho dele que ele escreveu que chama Regras do Método Sociológico, né? Inclusive foi o primeiro livro que eu li na faculdade, na disciplina de introdução, né, à sociologia, ou de sociologia 1, enfim, em que ele vai estabelecer algumas regras de estudo. Então, o Durkheim, nesse livro, é que ele vai definir, por exemplo, o que é que são os fatos sociais, né? O que é o objeto de estudo da sociologia, e ele vai estabelecer aqui os critérios dos fatos sociais e tal, tudo nesse livro, né? E aí ele vai também trazer elementos importantes, né, que são relacionados a como estudar sobre a metodologia, né? Ou seja, como estudar esses fatos sociais. Então ele vai dizer, olha, em primeiro lugar, para que a gente tenha uma sociologia como uma ciência, a gente tem que buscar a objetividade científica, né? O que é essa objetividade científica, gente? É que a ciência ela trabalha com fatos, né, com evidências, e não com achismos, opiniões, etc., né? Então a ciência ela sempre vai estar em busca da objetividade, de entender, olha, isso é resultado disso por causa de tal coisa, e ponto. Chove por causa do ciclo de, né, evaporação e precipitação, não é por causa da vontade de São Pedro, de qualquer pessoa. Isso da perspectiva da ciência, tá, gente? Então, para a ciência, por exemplo, o conhecimento ele só pode ser uma coisa, ela só pode ser explicada através da objetividade, né? Ou seja, uma coisa deve ser explicada através dela mesma, de uma lógica do mundo que cerca essa coisa. Não pode ser uma explicação que traz um ser externo desse mundo, uma vontade de um ser divino, enfim, né, de algo que seja material, que a gente não conheça, enfim, né? Então, vai precisar ter objetividade, né? X é X, Y é Y, né? A gente precisa compreender as coisas como elas são. É assim que a ciência ela trabalha. Então, o Durkheim ele está o tempo todo buscando, já que a sociologia ela vai tratar, né, ela vai ser uma ciência, ela precisa ter objetividade, né, que é o que a ciência busca, né? Então, ele vai dizer, olha, para que a gente tenha isso, né, já que a gente está estudando coisas que são parte de nós, né, diferentemente da física que estuda lá um objeto que não faz parte dele, né? Nós, humanos, que vamos estudar a sociedade, nós estamos estudando uma coisa que nós fazemos parte, né? Ou que faz parte de nós também, né? A gente está estudando a sociedade, né? E a sociedade a gente faz parte dela e ela faz parte de nós na medida em que ela nos molda quem somos também, não é isso? Como a gente já viu anteriormente. Então, o Durkheim ele vai dizer o seguinte, olha, como a gente trata de temas como educação, trabalho, religião, enfim, coisas que são muito presentes na nossa vida, a gente não pode deixar, na hora de estudar essas coisas,
se afetar pelas emoções e pelas opiniões imediatas que a gente tem. Então, por exemplo, se eu vou estudar uma religião, se eu sou católico e vou estudar o candomblé, ou vou estudar uma religião protestante, né? Ou, enfim, eu vou estudar o budismo, qualquer coisa do tipo, eu não posso deixar que aquelas minhas crenças anteriores atrapalhem meu objetivo. Então, eu preciso afastar as minhas pré-noções, tá? Que é o que está aqui nesse segundo ponto. Eu preciso primeiro afastar as minhas pré-noções, né? Então, o que é que isso quer dizer? Ao estudar um determinado fato, o pesquisador deve se ater à sua objetividade, não deve emitir opiniões, julgamentos ou juízos de valor. Deve estudar o fato tal como ele é, entender o fato como é. É o verdadeiro papel do cientista, certo? Então, se eu vou estudar lá uma religião que eu não concordo, que não é a minha, e que eu tenho lá um preconceito, uma pré-noção diante daquela religião, eu tenho que afastar isso, deixar isso de lado e descrever aquela religião lá tal qual ela é, tal qual os fiéis dela acreditam que as coisas sejam. Eu não posso deixar a minha fé atrapalhar ou intervir na objetividade do que eu estou avaliando ali, né? Intervir na minha descrição sobre aquilo que eu estou estudando, certo? Em segundo lugar, eu devo tratar esses fatos sociais como coisa, né? Ou seja, eu tenho que estudar eu não posso estudar esses fatos sociais como já que é uma coisa que eu já conheço, né? Por exemplo, se eu vou estudar a minha própria religião lá, e eu já acho que eu já conheço tudo, já sei tudo, se eu vou estudar a minha sociedade, se eu vou estudar o meu grupo, se eu vou estudar, enfim, né? Qualquer coisa que eu acho que eu já conheço, né? Eu não posso chegar achando que eu já sei o bastante e começar a descrever aquilo de acordo com a minha opinião. Não, primeiro eu preciso tratar aquilo que eu estou estudando como uma coisa. Ou seja, eu vou me afastar daquilo. Eu vou estudar lá a sociedade que eu faço parte, vou estudar o Brasil, mas eu tenho que descrever o Brasil como se eu não conhecesse o Brasil, como se eu fosse alguém de fora que veio para conhecer o Brasil. Por quê? Porque aquele olhar que a gente tem de fora, ele sempre consegue ver coisas que ele não está acostumado a ver e que, portanto, ele não ignora, né? Às vezes o nosso olhar ele está tão acostumado a ver determinadas coisas que a gente vai ignorando essas coisas. Então a gente precisa estudar esses fatos como uma coisa nova, inédita. A gente tem que olhar com estranheza, com estranhamento para essa coisa, né? A gente precisa lá descrever a nossa sociedade. Olha lá, por mais que eu já conheça a minha sociedade, sou parte daqui, mas eu tenho que descrever certinho como se eu não conhecesse tudo. Por quê? Porque aí eu não deixo passar nada. Eu não vou me passar em nada, né? E tudo ali, mesmo que eu já conheça, eu não posso ignorar. Tudo pode me ajudar a fazer uma análise daquilo que eu conheço, certo? Então, essas são as duas regras principais do método sociológico. Então, para estudar a sociedade, em primeiro lugar, eu tenho que tratar essa sociedade com estranheza, tratar como coisa, tratar como objeto de estudo, né? Assim como o físico está lá, bota o objeto dele lá para estudar todas as dimensões e tudo mais, medida, peso, massa, volume e tal, eu também tenho que começar estudando minha sociedade afastado dela, fazendo uma descrição, né, passo a passo das características dessa sociedade e tudo mais, né? A população, os hábitos, a história, as crenças e tudo mais, né? Então eu tenho ali tem que ter esse cuidado inicial. E segundo, eu tenho que também afastar as minhas pré-noções, os meus preconceitos, estudar aquilo que eu tenho como um conceito, né, de valor. Por exemplo, eu vou estudar ali a dinâmica da prostituição dentro do centro da cidade, né, de alguma cidade, de Salvador, enfim, de São Paulo.
E por mais que eu seja contra a atividade da prostituição, eu vou ter que descrever aquilo tal como é, né? E os motivos das pessoas que estão ali imersas naquele meio, quais são, sem emitir minha opinião, sem julgar aquilo de nenhuma maneira, certo? E isso serve para qualquer coisa que eu vou estudar, né? Seja qual tema for. Então, são regras aí para que o sociólogo possa estudar, fazer o seu estudo sociológico com um cuidado científico, certo? Já que, diferentemente das ciências naturais em que a coisa está ali, eu observo, eu meço e aquilo não necessariamente faz parte de mim, já que eu estou estudando a sociedade na qual eu faço parte, eu quero compreender, eu preciso ter alguns cuidados. Eu preciso me afastar, em primeiro lugar, eu preciso, né, ignorar coisas que talvez eu tenha ali entranhadas em mim e tal, para poder compreender aquilo. Beleza? Certo, gente? Então, vamos lá, né? Fazer um respiro aqui de revisão, né? Para não ficar muito corrido, né? Então, só revisando aqui, né? Passando rapidamente por tudo que a gente já viu. Então, a gente já viu aqui, né? O porquê que o Durkheim elege a sociedade, né? Como um objeto de estudo científico. Como que ele estuda esses objetos, né? A partir dos fatos sociais. Aí ele caracteriza esses fatos sociais, dá ali os critérios para que a gente entenda quais são esses fatos, o que é um fato social, o que é que não é, né? A gente tem alguns exemplos desses fatos sociais e aí ele diz como que a gente vai estudar esses fatos sociais. Beleza? Primeiro ponto do Durkheim termina aí, a base, certo? Então nós já temos a base da ciência, da sociologia, beleza? Temos aí, então, portanto, um objeto, um método, né? E que é o que a gente precisa para ter uma ciência, né? Os cuidados que a gente precisa ter, os critérios para que a gente possa eleger. E aí agora, então, vamos partir para um exemplo muito importante, que aí agora a gente já entra na parte mais prática do Durkheim, né? Na parte como é que o Durkheim estudou a sociedade da época dele, né? Então, um exemplo importante que a gente tem da obra do Durkheim foi quando ele estudou a dinâmica do trabalho dentro da sociedade, né? Então, olha lá, ó, dentro dos exemplos que a gente tem, ó, de fatos sociais, cadê? Olha lá, o Durkheim escolheu o trabalho, né, como um objeto de estudo dele, né? E o que é que ele foi estudar? Ele foi estudar a divisão do trabalho, né? Então, Durkheim viveu lá no século XIX, né, observou todas aquelas transformações que o capitalismo trouxe, né, as grandes concentrações em centros urbanos, centros industriais e tudo mais, aquele tanto de trabalho industrial surgindo, aquele tanto de profissões se estabelecendo, aquela vida ali na sociedade cada vez mais imersa em vários serviços, em várias atividades produtivas. E o Durkheim ele foi vendo que aquilo ali foi uma mudança muito grande diante do que se existia antes, né? Que eram as cidades menores, né? Que você não tinha cidades tão populosas, com tanta gente, fazendo tantas coisas diferentes, naquela vida mais corrida, mais agitada, né, de um grande centro urbano. E o Durkheim ele vai observar exatamente isso, né? Ele vai entender que, olha, a principal mudança que a gente teve na sociedade que a gente tinha antes, né, da modernidade para a sociedade moderna, a gente pode entender que foi uma mudança na forma como o trabalho ele se divide, né? Então ele começou a estudar aí a divisão do trabalho, né? Então, Durkheim ele não só estudou a divisão do trabalho, ele estudou uma série, ele estudou a educação, ele estudou o direito, ele estudou, enfim, uma série de fatos sociais. Mas a gente pode trazer um destaque aqui que talvez mais importante contribuição do Durkheim para entender o período que ele viveu ali de consolidação do capitalismo, da sociedade urbana, capitalista e tal,
que foi a sociedade que foi o molde, influenciou, né, o mundo e a forma como a gente vive hoje, né? Mesmo que a gente não esteja um grande centro urbano, a gente ainda pega reflexos disso. O Durkheim ele vai dizer, olha, a gente ele estudou inúmeros fatos sociais, né? E um dos seus principais estudos foi a divisão do trabalho, né? Então ele tem um livro que tem esse título, né, da divisão do trabalho social, que, se eu não me engano, foi a tese de doutorado dele, né? E aí nessa tese o autor defende que a coesão social se modifica com o crescimento populacional, aumentando a divisão do trabalho e mudando a forma como os indivíduos estabelecem seus laços sociais, ou seja, o tipo de solidariedade. Traduzindo, gente, o que é que isso aqui quer dizer, né, que eu acabei de ler? Que o Durkheim ele vai entender que o que é que houve ali na Europa. Ele, como sociólogo, está tentando entender que dinâmica transformou a sociedade que ele vivia ali. Ele vai entender essa dinâmica que trouxe grandes centros urbanos, que trouxe uma vida, né, dos trabalhadores ali na indústria, de uma série de atividades que foram acontecendo, né? E aí ele vai entender que, olha, qual foi o grande responsável por esse processo de mudança, né? Ele vai dizer que o grande responsável desse processo de mudança todo que aconteceu foi o crescimento populacional, né? Se a gente pegar aí as tabelas, né, de crescimento populacional na Revolução Industrial, né? Então, por exemplo, olha aqui, né? Aqui são os anos, né? Olha lá, entre os anos, olha como começa a crescer a população a partir dos séculos 19 e 20, né? Então, olha lá, no século 16, 17, olha como a gente tem uma população baixa mundialmente, né? E ao longo do século 18, 19, olha o salto que vai dando, séculos 20 e 21, né? Olha como dá um salto o crescimento populacional, né? Então, olha lá, temos outras tabelas, né, de crescimento populacional. Olha aqui, essa daqui em 1800 até 1860, até 1960, ó. De 1804, olha como vai crescendo no século 20 e tal. Olha lá, século 19, 20. Então a gente vai tendo um crescimento populacional gigantesco, né? Olha lá, a evolução do crescimento da população mundial. Olha lá, no início do século 19, 1800. Aí vai crescendo, 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 ó. Chega aqui em 1920, 30, olha como cresce. Certo? Então a gente vai ter aí um crescimento populacional imenso, né? Ao longo do século XIX e século XX, né? E a Revolução Industrial, ela tem muito a ver com isso. Olha lá, ano 1, população em milhões, né, as estimativas que se tem aqui. No século 17, 500 milhões. No século 19, 100 milhões. Século 20, já 25 milhões. No caso aqui seria 10 bilhões, né? Enfim. Não, 10 bilhões, não, 1 bilhão, né? Daqui 2 bilhões e meio, 5 bilhões, 6 bilhões, quase 7 bilhões. Certo? Então a gente vai ter aí um crescimento populacional imenso que vai começando a acontecer lá no século XIX, com essa concentração, é um crescimento populacional com a concentração em grandes centros urbanos, né?
E aí o Durkheim ele vai começar a observar isso, que esse grande crescimento populacional que começou a acontecer por causa da Revolução Industrial, por causa da concentração de pessoas em um mesmo lugar, né? Por mais que trouxesse doenças, problemas sanitários, pandemias e etc., por mais que isso tivesse acontecido ao longo da história, esse crescimento ele foi também, como é que eu posso dizer, ele foi vertiginoso, ele foi muito grande, né? E aí qual é a tese do Durkheim? Esse crescimento populacional fez com que a sociedade que se organizava de uma determinada forma, né, que tinha a sua coesão, a sua, né, conexão de uma determinada forma, tivesse que mudar a sua conexão, né? Ivan, então significa que o crescimento da população ele traz, ele trouxe desordem para a sociedade, ele trouxe o caos? Em certa medida sim, mas o Durkheim ele vai argumentar que não, que a tendência não foi a sociedade chegar a um caos, mas sim a gerar uma modificação, certo? Então, o que é que ele vai dizer? A modificação na forma como os laços, as pessoas se conectam dentro da sociedade. Então, o que é que ele vai dizer? Né? A gente vai pegar essa tabela aqui. Ele vai dividir a coesão em dois tipos. Ele vai dizer que temos a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Então, ele vai dizer, antes desse processo de boom de crescimento populacional, o que a gente tinha era uma sociedade menor, uma sociedade mais tradicional, né, em que não tinha essa indústria toda, não tinha esse desenvolvimento econômico baseado na industrialização, né, da produção, né? E aí a gente tinha ali, portanto, uma sociedade muito menor, uma sociedade que não tinha uma economia muito diversificada, né? Então ele vai dizer que essas sociedades elas eram como se fossem, portanto, as peças de uma engrenagem mecânica. Né? Olha lá. Olha como é que as engrenagens mecânicas elas funcionam. Né? Elas são peças todas ligadas diretamente umas nas outras. Ó. Elas precisam estar conectadas umas às outras para que elas funcionem. Né? Então, Durkheim ele vai dizer exatamente isso. Né, que a sociedade antiga, pré-capitalista, ela é uma sociedade mecânica. Por quê? Porque você tem poucos indivíduos, né, e que todos estão ligados diretamente uns aos outros, né, de uma maneira mecânica. Todos são parecidos, olha lá, todas as engrenagens são muito parecidas, não tem muita diferença entre elas. E elas estão conectadas diretamente umas às outras. O fato delas terem uma ligação direta entre elas é que faz as coisas funcionarem. Né? E aí ele vai dizer que, olha, essa sociedade de solidariedade mecânica, por isso que ele vai dizer mecânica, era aquela sociedade simples, em que as pessoas estavam ligadas diretamente umas às outras. As pessoas não tinham muitas diferenças entre elas. Todo mundo ali, você não tinha muitos tipos de profissão diferentes dentro da sociedade. Todo mundo tinha mais ou menos o mesmo tipo de profissão. Né? Então, a divisão do trabalho, como ele vai dizer, era rudimentar ou inexistente. As pessoas desenvolviam as mesmas tarefas. Né? Então, eram pessoas que, assim como as engrenagens, eram pessoas muito parecidas. Né? E os indivíduos eles eram independentes e semelhantes entre si, né? Ou seja, né? Muito semelhantes entre eles, assim como as engrenagens. Né? Cadê? E aí qual era o fator principal de coesão social? Ou seja, o que é que
mantinha as pessoas presas, conectadas umas às outras, né? Qual era o principal fator? Ele vai dizer que era a força da tradição. Por quê? Porque todo mundo ali naquele grupo se conhece, todo mundo é parente, né? Todo mundo tem algum grau de parentesco, todo mundo se conhece, todo mundo viu o outro nascer e tal, tem as mesmas tradições, se comporta de uma maneira parecida, né? Então você vê isso ainda muito forte em locais pequenos. Quanto menor é o local, mais forte é a força da tradição, né? A gente tem isso. E das crenças e dos hábitos comuns, né? Então você vai ali numa comunidade pequena e tal, você vai ver que é muito forte a tradição, todo mundo se conhece, todo mundo é vinculado ali por relações de parentesco, pela força da tradição e tudo mais, né? Tem tradições em comum, celebram ali as mesmas festas todos os anos, tem aquelas tradições, né? E aí o que é que ele vai observar? Que essa sociedade ela vai se complexificando na medida em que elas vão aumentando a sua população, né? Então, o aumento populacional faz com que a sociedade transite da sociedade mecânica para uma orgânica, né? Ou seja, o crescimento da população faz com que as tarefas elas se tornem mais complexas, né? Com que agora aquilo que todo mundo fazia igual, por exemplo, na sociedade onde todo mundo caça, pesca, enfim, planta, todo mundo faz as mesmas coisas praticamente, tem roça e tudo mais, você vai tendo uma divisão, uma complexificação. Então você vai tendo ali a pessoa que trabalha só com a venda da produção, outro que vai trabalhar com um escritório de uma outra coisa, que vai agilizar uma outra tarefa, o outro vai, né, produzir só um alimento, o outro vai cuidar do transporte das coisas, né, da logística e assim por diante. Então a gente vai tendo uma complexificação da sociedade, né? Então Durkheim ele vai observando esse processo histórico, como foi que aconteceu. Então a sociedade que ela era pré-capitalista, né, que ela não desenvolvia essas tarefas muito complexas, ela vai crescendo a população, à medida que ela vai crescendo a população, o trabalho ele vai começando a se dividir. E aquilo que era rudimentar no início começa a se complexificar. Você vai tendo várias funções especializadas, né? Alguém que é especialista em fazer só aquela coisa. Então, ao invés de todo mundo plantar roça, criar animal e tudo mais, agora você vai ter uma pessoa desenvolvendo cada tarefa específica. Algum vai ser só um professor, o outro vai ser só o vendedor, o outro vai ser só o transportador, o outro vai ser só o produtor e assim por diante, né? O outro vai ser só o trabalhador de uma fábrica. Então ele vai observando que no capitalismo a gente tem essa divisão cada vez mais complexa. Vai ter o dentista, você vai ter o professor, você vai ter o arquiteto, vai ter o engenheiro, vai ter o médico, vai ter o construtor, vai ter... Então você vai passando a ter uma sociedade muito mais complexa e as pessoas vão fazendo tarefas, realizando tarefas cada vez mais especializadas, né? E isso é processo do quê? Do que ele vai chamar, que ele vai dizer que é a divisão do trabalho. Então, quanto mais a população vai crescendo, mais necessidades vão surgindo e as funções vão se dividindo, né? As pessoas vão dividindo essas funções e vão se especializando em fazer só aquilo. E aí, como é que ficam os indivíduos dentro desse contexto, né? Enquanto que aqui eles eram independentes e semelhantes entre si, aqui nesse novo contexto, porque eles fazem coisas muito diferentes, eles são muito diferentes entre si, mas são interdependentes. Então percebam que há um paradoxo aí, né? Por mais que o indivíduo aqui numa sociedade muito maior, né? Você numa sociedade maior, está lá no centro de São Paulo, você está lá num prédio, né? Você não conhece nem quem é o seu vizinho, não sabe nem o que ele faz, seu vizinho de porta. Quanto que lá no interior cada um tem sua roça, cada um vive sua vida, é autossuficiente praticamente, mas você conhece todo mundo que está ali, ao seu redor, né? Então aqui você tem pessoas com estilos de vida totalmente diferentes. Você tem um desembargador e você tem um artista, né? Você tem lá
um comerciante e um músico, um advogado e assim por diante. As pessoas elas vão sendo muito diferentes entre si, vão adquirindo estilos de vida muito diferentes de acordo com as profissões que elas têm, né, com suas escolhas que são cada vez mais complexas. Aqui você não tem muito o que escolher. Aqui você, por se tratar de uma sociedade muito complexa, você tem muitas coisas que se escolher, né? Vários estilos de vida, lugares diferentes para se frequentar e tudo mais, atividades, grupos. Então, é uma sociedade mais complexa que vai possibilitando com que as pessoas se tornem mais diferentes entre si, né? Só que qual é a contrapartida? Por mais que elas sejam diferentes entre si, qual é o paradoxo? Elas são mais interdependentes. Por quê? Porque o cara que ele é advogado, ele não tem condição de fazer a própria comida que ele come. Ele vai depender muito mais do outro. Ele vai depender de alguém que transporte, de um transporte público, ou de alguém que o transporte, ou vai comprar um carro e aí ele vai depender de alguém que vende o carro, que trabalhe com a venda do carro, e que por sua vez o carro vai precisar ser produzido por um outro, que vai precisar... Enfim, toda uma rede de trabalho conecta esses indivíduos que aparentemente são desconexos, que estão desconectados entre si. E essa que é a grande sacada do Durkheim, né? Ele vai dizer que, olha, o que há não é que quando a sociedade ela vai se tornando cada vez maior, mais cheia de gente, ela vai se tornando mais complexa, ela vai se tornando desordenada. Não, é porque o ordenamento dela não tá na cara, não tá aparente. Mas se você parar para observar, aquelas pessoas todas, para sobreviverem, elas precisam uma das outras. Elas são todas interdependentes por meio do trabalho, né? Não à toa que você vai lá numa cidade como São Paulo, é isso. Você não conhece seu vizinho de porta, mas tá todo mundo ali correria, todo mundo atrás de trampo, atrás de trabalhar, entendeu? Todo mundo tá numa atividade produtiva, é a terra das oportunidades de trabalho. Por quê? Porque tem muita gente, tem muita função especializada que você pode fazer para um monte de gente que você não conhece, mas que vai estar dependendo do seu trabalho, e vice-versa, né? Então a gente vai tendo aí cada vez mais a sociedade se complexifica, os indivíduos vão se tornando mais distantes entre si, mas eles vão se tornando cada vez mais interdependentes por meio dos seus trabalhos, né? Então qual é o fator de coesão? Olha lá, o que é que mantém as pessoas unidas? É a divisão do trabalho e a interdependência entre os diferentes sujeitos, ou seja, a interdependência entre os trabalhos de cada um, as profissões de cada um, certo? Então, o Durkheim ele vai dizer que, portanto, a sociedade, ela, por mais que ela seja pequena, à medida que ela vai crescendo e se tornando complexa, essa sociedade ela vai mudando a sua forma de conexão. Não necessariamente ela vai se tornando mais instável, ou ela vai se tornando, ou ela vai entrando num caos, né? Ela apenas muda, olha lá, muda a sua forma de coesão. A coesão social se modifica, certo? Então, por que ele vai chamar essa outra sociedade aqui, essa complexa, ele vai chamar de orgânica? Porque diferente da mecânica, que todo mundo é parecido e interligado diretamente, todo mundo se conhece diretamente, num organismo, né, num sistema, né, a gente vai ter ali todo um conjunto de sistemas que não estão ligados diretamente. Olha lá, você tem o cérebro, o coração, o pulmão, o fígado, o intestino, não estão numa ligação necessariamente direta, mas eles dependem um do outro. A bexiga que está aqui embaixo depende, o cérebro depende da bexiga, né? Por mais distantes que eles possam parecer, né? Todo esse sistema muscular, esquelético, né? De irrigação aqui, ó, das veias, das artérias, né? É todo um sistema complexo que aparentemente, numa primeira olhada, a gente não consegue ver o quão grande ou quão complexo ele é, né? Mas ele está aqui, ó, todo interligado dentro dos seus sistemas,
né? Essa outra imagem aqui é muito interessante também, ó. Como que o nosso corpo ele é um conjunto de sistemas interligados, ó. Aparentemente uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas precisam estar todas conectadas. Uma depende da outra. Certo? Então é por isso que ele vai chamar essa sociedade mais complexa de solidariedade orgânica, porque parece um organismo. Certo? Então, gente, para encerrar aqui, a gente vai entrar na última parte do Durkheim agora, né? Então, o Durkheim ele considera que toda a sua sociedade é como se fosse um organismo vivo, né? Como eu falei para vocês no início, né? Portanto, toda a sociedade, como um organismo que vai buscar a sua própria sobrevivência, vai buscar a sua integração. E essa sociedade faz isso como? Moldando os indivíduos para manter ela, né? Então, os indivíduos, como é que uma sociedade se mantém ao longo do tempo? Indivíduos nascem, aprendem todos aqueles comportamentos daquela sociedade, vão reproduzir esses comportamentos e, portanto, através desses indivíduos, essa sociedade vai se manter viva. Não existe sociedade sem o indivíduo. Mas, por outro lado, o indivíduo ele também se molda a partir da sociedade. O indivíduo ele não seria o mesmo se não fosse moldado pela sociedade, né? Então, Durkheim ele considera que a sociedade, como organismo, ela depende da coesão, né? Ou seja, da integração de suas partes. Ou seja, esses indivíduos eles precisam estar sempre conectados uns aos outros. Eles precisam sempre estar num sentido que, assim como no organismo, precisa estar em um equilíbrio, né? Para funcionar bem. Né? O organismo ele precisa ali ter toda a integração. Para que eu mexa o meu braço, por exemplo, eu preciso mandar um impulso elétrico que através dos meus nervos e da minha corrente sanguínea, dos elementos químicos que tem no meu corpo, vão contrair os músculos, esses músculos vão mover os ossos, né? Na velocidade e na intensidade que eu quiser, né? Se o meu corpo está respondendo bem, né, eu vou conseguir ter esse controle. Se o meu corpo não está respondendo bem, por exemplo, eu não vou ter esse controle, né? Então, da mesma forma, o Durkheim vai dizer que a sociedade, ela para funcionar, para se manter saudável, ela precisa ela precisa de uma coesão. Ela precisa manter a sua coesão, ou seja, manter a integração de suas partes. As partes elas precisam estar todas bem integradas e funcionando bem, né? Para que o organismo funcione bem. Ou seja, para que a sociedade funcione bem, os indivíduos precisam estar bem integrados nela, né? Então, para isso, eles vão lá exercer cada um a sua função. E um dos principais, como é que eles vão aprender essas funções? Dentro dos fatos sociais. Eles vão aprender os principais comportamentos, a forma de trabalhar e assim por diante. Então, uma das principais formas, a forma central de uma sociedade se manter é o quê? A sobrevivência dos indivíduos. Eles precisam comer, precisam sobreviver. E como que eles vão fazer isso? Através do trabalho, né? Então, aquela sociedade, o Durkheim, ele escolhe o trabalho, porque ele sabe que o trabalho é um elemento importantíssimo na forma como a sociedade ela se mantém existindo, né? Viva. Então, o que é que aí ele vai ter esses dois conceitos aqui, gente. A gente já sabe o que é a coesão, portanto. Então ele considera que a sociedade, para existir, para se manter, ela precisa ter coesão. Mas nem toda a sociedade se mantém, né, gente? A gente tem aí ao longo da história sociedades que não se mantiveram, que se destruíram, que passaram por momentos de crise, de caos e etc. E aí esses momentos ele vai chamar de anomia, né? Esses momentos de crise, quando a sociedade ela não está coesa, ela está anômica, tá? O que é que isso quer dizer? A anomia vem de anormalidade. Ela não está funcionando dentro da sua normalidade, né? Então, quando a sociedade passa por algum evento que promove uma desagregação, ou seja, desagregação ao contrário de integração, certo? Ou quando ela passa por algum evento que promove uma desagregação, ou seja, uma crise, né, uma polarização, uma guerra civil, enfim,
são maneiras de desagregação, maneiras de que aquela sociedade está em crise, está instável, não está integrada, né? Tem um conflito, tem um problema, né? Tem um elemento que desagrega, né? Então ele vai observar que a desagregação, a desintegração, a falta de ligação entre os indivíduos. Essa sociedade, então, portanto, quando isso acontece, a sociedade não funciona bem. E aí, portanto, se torna uma sociedade que está vivendo uma anomia, tá? Está vivendo uma anormalidade. Se essa anormalidade ela se manter por muito tempo, ela pode chegar ao ponto de ruptura mesmo, né? Da sociedade deixar de existir, né? E aí, o que são os elementos que, segundo o Durkheim, trazem essa anomia, né? Ele vai dizer que, primeiro vamos lá para o conceito de anomia, né? A anomia é uma situação social produzida pelo enfraquecimento dos vínculos sociais, como eu disse, né? A falta de integração. Pela perda da capacidade da sociedade regular o comportamento dos indivíduos, né? Gerando, por exemplo, fenômenos sociais como o suicídio. Trata-se de uma ausência, vou até marcar aqui, trata-se de uma ausência de corpo de normas sociais capaz de regular o convívio social marcado pela solidariedade. Para Durkheim, a anomia é uma etapa temporária, produto de rápidas transformações, a perda da fé e sentido mais amplo e das tradições. Essa etapa para ele é superada a partir do momento que esses grupos de interesse determinam novas regras a fim de regulamentar o que encontra-se desajustado na sociedade, assim como afirmar novas tradições ou fortalecer as já estabelecidas. Nesse sentido, a anomia seria um mal crônico das sociedades modernas, marcadas pelas rápidas transformações sociais, as quais levam a situações de desajustes causados pela crise, ou de uma forte consciência coletiva, certo? Então, Durkheim ele vai dizer isso, ou seja, que a sociedade ela vai encontrar esses momentos de crise, né? Esses desajustes aí, certo? Então, gente, ele faz um outro estudo aqui, que eu vou passar bem rápido, porque esse é menos relevante aqui, né? Que ele vai fazer um estudo sobre o suicídio, né? Que ele vai demonstrar como que o suicídio, apesar de parecer uma escolha muito individual, ele vai dizer que existem fatores sociais que levam o indivíduo a se suicidar, né? E aí ele vai trazer alguns exemplos, inclusive, para ilustrar, né? Então ele vai dizer, olha, o suicídio egoísta, por exemplo, é aquele que ocorre em geral nas sociedades de tipo orgânica, ou seja, sociedades complexas. É o tipo de suicídio que ocorre quando o indivíduo não consegue firmar os laços sociais através do trabalho ou da família. Então lembrem-se que numa sociedade complexa, qual é a principal forma de integração do indivíduo na sociedade? É o trabalho. A principal forma de coesão da sociedade complexa é o trabalho, certo? Ou da família, né, que é um elemento também central, continua sendo, e não vendo, portanto, integrado à sociedade, não encontra sentido em sua vida, né? Então, por exemplo, ele vai dizer que o suicídio, as taxas de suicídio que acontecem nas sociedades de tipo orgânica, ou seja, nas sociedades grandes, complexas, ele vai dizer que eles têm uma recorrência estatística, por exemplo, né, que é comum acontecer com uma certa fração da sociedade, né? Então, ao fazer esse levantamento estatístico, no começo do século XX, Durkheim observou que a maioria dos casos de suicídio desse tipo ocorriam com homens solteiros desempregados com mais de 40 anos, ou seja, aqueles homens que já passaram de uma certa idade e não tinham perspectiva nem de se integrar ao trabalho, né, como desempregados, e nem de se integrar a uma família, né, eram solteiros também. Então, ele observa que, olha lá, como eles não conseguiam meios de se integrar à sociedade,
eles se suicidavam. Daí o nome suicídio egoísta, porque o suicídio provinha do ego desse indivíduo, digamos assim, do sofrimento desse indivíduo em não conseguir se integrar àquela sociedade, né? Então percebam aí o peso que a sociedade tem diante da vida do indivíduo, né? O Durkheim, nesse estudo do suicídio dele, ele demonstra isso, né? Então ele vai dizer, olha, até o suicídio que parece uma coisa tão individual, né, que o indivíduo escolheu abandonar a vida, né, ele observa que, olha, até mesmo nessa decisão a sociedade tem um peso muito grande, né? Por quê? Porque se a gente parar para observar estatisticamente, né, a maior parte dos indivíduos, por exemplo, que cometem suicídio dentro das sociedades complexas são indivíduos que estatisticamente ali não se integram naquela sociedade pelas principais formas, né, de integração que ela tem. Então observem como que a falta de integração do indivíduo na sociedade leva ele a se suicidar, né? Então observem o peso que a sociedade tem diante do indivíduo, né? Como que o indivíduo é influenciado até mesmo a abandonar a vida quando ele não se sente integrado à sociedade, né? E aí ele vai dar outro exemplo, né? O suicídio altruísta, diferente do egoísta. O altruísta, o que significa o altruísta? O altruísta é aquele que se sacrifica pelos outros, né? É aquele que faz as coisas em nome dos outros, em prol dos outros, né? Então ele vai dizer, olha, comuns mais às sociedades tradicionais. Então é completamente diferente do egoísta, aquele que faz por ele mesmo, pela forma como ele se enxerga dentro do grupo, né? Ele não se enxerga conectado ao grupo, então ele se considera, né, um fracassado e não merecedor de estar naquele grupo, e esse é o principal motivo dele abandonar a vida. Enquanto que no altruísta, né, aquele indivíduo ele vai se suicidar, ele vai abandonar a vida em nome do grupo. Ele é tão integrado ao grupo que ele se sacrifica em nome do grupo, né? Então, comuns às sociedades tradicionais de solidariedade do tipo orgânica, o suicídio altruísta ocorre quando o indivíduo entende que, em nome da sociedade em que vive, fazer seu sacrifício beneficiará o grupo. Então a gente tem aí, né, os kamikazes são um grande exemplo disso, né, que se sacrificaram na guerra em nome da sua nação, por exemplo, né, os japoneses. Você tem ali os homens-bomba, né, dentro desses grupos, né, religiosos, sociedades religiosas islâmicas, né, e grupos radicais islâmicos em que esses indivíduos escolhem se suicidar em nome da causa, né? Então esse é o outro tipo de suicídio, o altruísta, aquele que visa beneficiar o grupo, o seu sacrifício vai beneficiar o grupo, né? Então, além dos ritos envolvendo o autossacrifício, esse tipo de suicídio ocorre quando o indivíduo se sente um fardo para a sociedade. Também tem esse caso, né? Em algumas sociedades você tem aqui os mais idosos ou deficientes que se suicidam para não se sentir um peso para o grupo, né? Então novamente a ideia de que é um sacrifício que vai beneficiar o grupo, né? O indivíduo se sente um fardo para a sociedade, segundo o levantamento do Durkheim, era praticado principalmente por idosos e pessoas com deficiência. E por fim, ele vai mostrar como que até a desordem, né, dentro da sociedade, ela influencia o suicídio também, dessa outra forma aqui, que é o anômico, né? Então lembrem do conceito de anomia, né, que é quando a sociedade está naquela etapa de grandes mudanças rápidas, de desajuste, e aí o Durkheim ele vai entender que o suicídio anômico ele ocorre nesse momento, né? Então, olha lá, Durkheim identifica que o suicídio anômico ocorre quando a sociedade encontra-se em estado de anomia, ou seja, quando as instituições sociais e os laços sociais não envolvem mais os indivíduos. Eles não veem sentido em continuar vivendo nessa sociedade. Então, sociedades que passam por grandes, olha lá, períodos de crises econômicas, catástrofes naturais,
né? Mudanças sociais abruptas. Então, sempre que a gente tem assim, uma grande catástrofe, uma crise econômica muito, muito forte, a gente sempre tem um aumento na taxa de suicídios. Por quê? Porque aquele indivíduo ele não vê mais sentido em continuar integrado àquela sociedade que está se desintegrando. Então percebam que ele não se suicida por causa, como o egoísta, por causa do fracasso dele. O fracasso individual dele, o suposto, né, fracasso individual dele em se integrar à sociedade. Porque aí nesse caso ele pensa que é ele que não conseguiu se integrar, então ele não merece viver. No caso do anômico, ele se suicida porque ele não vê mais sentido em se integrar numa sociedade que está despedaçada, numa sociedade que não apresenta nenhuma perspectiva de futuro, né? Numa sociedade que está em crise, que nada mais vale, que nenhuma regra vale, que enfim. Então a gente vai ter aí catástrofes econômicas, naturais, né? Crises econômicas, catástrofes naturais, guerras, né? Esse tipo de suicídio aumenta nesses casos, né? Portanto, é um suicídio anômico, que provém de um estado anômico da sociedade, ou seja, um estado anormal da sociedade faz com que os indivíduos desistam, né, de viver, influencia isso. Certo, gente? Então, basicamente isso. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né, dos estudos do Durkheim, né, os conceitos principais dele aqui, o conceito de fatos sociais, né, regras do método sociológico, conceito de coesão, de anomia. Trouxe aqui uns exemplos de estudo dele sobre os estudos sociológicos dele, né, como o estudo de divisão do trabalho, né, de tipos de solidariedade, né, para demonstrar o estudo dele sobre o suicídio, para trazer a ilustração de como que o Durkheim ele estabeleceu o método dele, de sociologia, né, de como fazer a sociologia e como ele desenvolveu estudos no seu tempo, né, na época, no período que ele viveu, e que ele desenvolveu aí vários estudos sociológicos sobre fatos sociais diferentes. Então eu trouxe aí 2 exemplos que são os mais famosos dele, né, que é o da divisão do trabalho e do estudo dele sobre o suicídio como um fato social também, né, para demonstrar aí como que a perspectiva de entendimento da sociedade do Durkheim é interessante, como que ele tenta fundar isso, certo? Então, por fim aqui, para considerar, né, o Durkheim considerava que a moral tem um papel na manutenção da coesão social, né, e que ela deve ser, ela é o principal elemento que faz com que a sociedade se mantenha integrada, né? Então a moralidade da sociedade é o que faz com que a sociedade não se destrua, não se corrompa, né? Então ele era um forte defensor do processo educacional, né? Que somente uma educação moral poderia trazer o papel, né? Poderia ter o papel de inspirar o indivíduo, né, a agir dentro de uma moral e, portanto, favorecer a harmonia social. No fim das contas, a moralidade é para isso. É para que a gente conviva bem em sociedade, para que a gente consiga viver em paz e harmonia uns com os outros, né? Para que a minha paz não custe a vida do outro ou a paz do outro, mas que a gente consiga viver mutuamente numa paz. E para isso a gente precisa abdicar ou abrir mão de certas vontades, de certos desejos e etc., certas comodidades, em nome do todo, e ao mesmo tempo a gente também se protege desse todo, né, que abre mão de fazer, né, de cometer agressões contra a gente, ou enfim, né? Ou seja, fazer sua parte dentro da sociedade para o Durkheim é a melhor maneira de manter a sociedade coesa e saudável, né? Então, como síntese do pensamento do Durkheim, né, a construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que balizam a conduta do indivíduo no grupo. Um homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela, né?
De certa forma, a gente pode sintetizar aí o pensamento de Durkheim nessa frase. Beleza? E aí, por fim, eu trouxe aqui só um sumáriozinho do que a gente já estudou, tá? Então, que é o que vai cair nas avaliações, inclusive, sobre Durkheim. Então, olha lá os conceitos que a gente viu, de coesão social, fatos sociais e suas características, regras do método sociológico, divisão do trabalho e solidariedade, tipos de solidariedade, anomia, suicídio e seus tipos, moral e educação, certo? Então, foram as principais coisas que a gente estudou aqui, que eu trouxe para vocês, apresentei aqui sobre o Durkheim para vocês, certo? Então hoje aqui eu fiz um apanhado de tudo, uma grande revisão. Claro que eu estou indo num ritmo aqui bem acelerado, não está dando para a gente parar para discutir, né? Até porque é uma aula sem interação, para discutir cada ponto. Mas como o intuito da aula era esse, o de fazer um grande resumo do pensamento do Durkheim, tá aí, tá? Eu comecei a falar aqui, estou há 1h30 já falando direto, né? Mas busquei dar conta de tudo que eu programei aqui para trazer para vocês sobre o Durkheim, beleza? Agora eu vou dar uma descansada aqui na voz porque o negócio o bicho pegou, viu? Então, gente, é isso. Espero que vocês aproveitem aí, assistam a aula toda, né? Podem pausar, aproveitem que tá gravada, vocês podem pausar, dar uma descansada, né? Quando derem uma cansada, mas assistam ela toda. Eu sei que está acelerado, então eu sei que cansa. Mas aí vocês dão a pausa e assistam com cuidado e com atenção, né, todas essas etapas aí, beleza? Para a próxima aula vamos trabalhar aqui o Karl Marx, né? Então, como eu já falei para vocês, vocês vão ler lá o capítulo do livro referente a Marx, vão fazer a resenha, vão postar lá na nossa sala virtual, e aí a gente na próxima aula começa a discutir aqui a sociologia o pensamento sociológico do Karl Marx. Beleza? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos.